tô assim, eu não quero nem trabalhar. Bem, boas notícias também no departamento de controle de versão. Agora temos o projeto da Lucy no GitHub, o que significa que agora eu vou poder fazer alterações sem medo. Se der alguma coisa errada, eu simplesmente volto à versão anterior e continuo dali. E também temos uma Trello board para a Lucy, que é onde eu estou organizando mais ou menos as minhas ideias, o que tem para fazer do jogo tá aqui, e conforme as coisas forem caminhando, né? Eu, por exemplo, digamos que eu já tenha feito a interação com itens, por exemplo, eu simplesmente pego aqui, jogo em progress, estou trabalhando, terminei, boto em review, terminei o review, que é onde eu vou fazer os testes, né? Eu vou gravar o devlog, etc. Aí eu coloco aqui no Done, marco como já está completado.
Fala galera, sou eu de novo. Só para informar vocês, já que essa semana eu não tive tempo de fazer o devlog, tá? Então o que eu vou fazer aqui é uma rápida recapitulação do que aconteceu essa semana e qual é o progresso do nosso joguinho. O negócio é o seguinte, tem muita coisa nova. Tem animações, eu tenho aqui uma ovelhinha, que é um animal de teste, na verdade. Ela se mexe. Deixa eu pegar aqui este animal e entrar aqui na cena. Ok? Eu vou ter vários animais diferentes no nosso mundinho. E ela tem uma animaçãozinha para ficar pulando. Tá? Isso só vai acontecer em certos momentos. Eu preciso fazer a programação disso. Como tudo nesse jogo. A Lucy tá meio colorida, né? Vocês podem ver aí. Mas é porque eu já tô trocando as animações. Eu peguei esse carinha aqui. Ele é, óbvio, temporário. Tá? Mas ele tem exatamente as mesmas animações que a Lucy tinha. Tá? Pra frente, pra trás, pra um lado, pro outro. Só que agora eu tenho esse sprite aqui colorido. Por que tem esse colorido aqui? É para fazer a referência. Qual é a perna esquerda, qual é a perna direita, qual é o braço esquerdo, qual é o braço direito. Onde está a cabeça, onde está o tronco, enfim. São cores que definem regiões do corpo do personagem. Isso é super importante para eu poder saber aonde que eu vou pintar. Certo? Para eu não pintar o lugar errado. Eu pintar a perna esquerda na perna direita e ficar uma animação meio estranha. A animação agora dá pra ver claramente, né? Vou chegar um pouquinho mais pra cá. Dá pra ver claramente o que ele tá fazendo, né? Essa de frente então tá incrível. Essa de frente tá espetacular. E a de costas também com essa cabecinha balançando. Então o que acontece? Eu tenho essas animações temporárias, esses coloridos temporários aqui, justamente para saber aonde eu vou pintar. Vai ter as anteninhas e futuramente nós vamos ter as asinhas. Isso são pedaços separados, que aqui não tem, porque não importa, né? Depois isso vai aparecer separadamente. E a luzinha continua funcionando como sempre. Ou seja, tudo que está aqui, o gráfico mudou, mas é porque antes eu só tinha um gráfico. Agora eu tenho vários, certo? Tem todas essas animações aqui para brincar. E, de fato, já está funcionando. Deixa eu botar... Vamos fazer de novo aqui. Vou botar esse negócio para janela. Eu sempre troco para tela cheia para poder trabalhar melhor. Mas na janela já vai dar para ver que nosso personagem... Agora ele tem uma animaçãozinha mais bonitinha. Deixa eu só desligar aqui no debug. Tirar esse Vision Collision Shapes aqui, porque senão não gerencia. Pronto. Então, o personagem continua andando no mapa. Vocês podem perceber que mudou um bocado os gráficos do mapa. Agora eu tenho casinhas que na verdade elas são diferentes. Eu agora tenho essa estradinha aí mais ou menos indicando o caminho por onde o nosso personagem tem que ir, certo? Aqui vai ter uma outra casinha, enfim, eu estou definindo agora as regiões do mapa. E essa parte toda todo mundo já tinha visto. A luzinha continua funcionando, tá? Tudo continua funcionando como estava antes. Porém, tem uma coisa que é bastante nova. Óbvio, os gráficos, tá? Os gráficos foram extremamente melhorados. Deixa eu tirar aqui. Tirar a casinha. A casinha, por exemplo, são todas essas casinhas aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho 4 variações de casa com 6 subvariações. Então eu tenho a casinha, digamos, com esse estilo. Deixa eu mostrar aqui. Com esse estilozinho aqui, mas essa mesma casinha ela tem telhados diferentes. É o mesmo estilo de casa com variações de telhado. Na 2 eu já tenho uma casa completamente diferente,
com variações de telhado. E assim por diante. Casa 3 também é diferente, com variações de telhado. Casa 4 é diferente, com variações de telhado. E eu tenho todas essas variações aqui nas versões abandonadas. Você vê ali o gráfico já é um pouquinho diferente. Telhadinhos quebrados, janelas quebradas, buracos. Vai ter uma fumacinha saindo de dentro em algumas. Enfim, todos esses gráficos aqui. E eu tenho o meu windmill, que daqui a pouco eu vou colocar para funcionar. Vou ter que fazer a animação. Tem algumas partículas aqui já prontas para usar. Eu tenho vegetação agora, que eu vou começar a implementar. É porque demora, o mapa é muito grande. Eu tenho tudo isso aqui para usar, mas eu não estou usando nem metade. Tá? Essa parte toda da vegetação eu estou usando, na verdade. Pronto. Então agora o que eu tenho aqui? Eu tenho florzinhas em vários estágios diferentes e elas se movimentam. Isso aqui, na verdade, é uma animação. Eu tenho estágios 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, esses estágios aqui, eu vou colocar todas aqui logo. Não. Vou dizer que todas elas... Consigo selecionar mais de uma, né? Vou dizer que todas elas são 16 por 16. Mas você vê aqui que essa florzinha aqui, na verdade... Deixa eu puxar isso tudo para cá. Tá muito pequenininho, mas agora vai ficar um pouco mais claro. Todas essas florzinhas aqui, elas já são um pouquinho mais abertas do que essas aqui. Olha só que legal. Dá pra ver a diferença. Essa aqui é mais aberta ainda. Ó. Essa aqui já tá toda aberta. Deixa eu botar aqui 16 por 16. Essa já tá toda aberta. Dá pra ver a diferença entre as florzinhas, certo? E esse aqui já são florzinhas diferentes. Caidinhas. Mas todas elas têm animação. Então, eu vou pegar essas florzinhas todas aqui. Vou criar os tijolinhos, né, que eu preciso para montar esse mapa. Vou começar a colocar um monte de florzinha aqui. Vou criar campos de flores. Vai ter flores aqui, flores ali, porque afinal de contas a Lucy, uma das coisas que a Lucy tem que fazer para recuperar o amor dela é justamente interagir com flores. Então eu vou ter um campo de flores em algum lugar, sabe? Vou criar coisas diferentes para Lucy poder namorar as flores. Mas, enfim, já tô até tomando tempo demais. Eu tenho vários gráficos diferentes agora que eu tô implementando aos pouquinhos, tá? Eu tenho animações para graminha. Eu tenho animações para cogumelos diferentes. Eu tenho animações para árvores diferentes. E aqui eu tenho o meu vegetation, que é exatamente esse aqui que eu estou usando, para colocar essas árvores e algumas pedras, alguns cogumelos, tronco de árvore, etc, etc. Enfim, essa parte toda a gente já tinha visto no anterior. Por exemplo, se eu quiser colocar um tronquinho aqui no meu mapa, eu escolho o tronco aqui, seleciono onde que eu quero colocar e tá lá. Certo? Eu posso inclusive virar ele e colocar um tronco diferente ao contrário aqui no meio do caminho. Pá. Certo? Então eu tenho todos esses recursos aqui para usar já. O espelho está absolutamente sensacional. O espelho é o seguinte: se eu colocar o espelho em qualquer lugar do mapa, certo? Peraí que ficou alguma coisa aqui no meio do bagulho. Eu não quero isso aqui. Eu quero o espelho só. Então vamos botar o espelho aqui. Agora a Lucy pode interagir com coisas no mapa, tá? Vou colocar isso aqui dentro do mapa, obviamente. E vou dizer que isto está ordenado no nível 1. Pronto. Toda vez que a Lucy interage com o espelho, tem um sonzinho. Deixa eu tirar a música. Já tinha esquecido até que eu estava com música aqui. Mas toda vez que a Lucy interage com o espelho, além de ter a animação do espelho, ainda tem um sonzinho. Vamos ver aqui. Deixa eu levar lá.
Obviamente eu não posso passar por cima do espelho, certo? Eu passo por trás dele. Eu não posso passar por cima, também não posso empurrá-lo, mas eu posso interagir com ele. Então isso vai, obviamente, fazer parte da brincadeira, né? Eu tenho que posicionar o espelho num certo ângulo e ligar a minha luz, porque aí o espelho vai refletir a minha luz para um certo lugar e vai abrir um portal, vai resolver algum problema, sabe? Então eu já tenho um espelho, eu tenho, obviamente, como dá para ver, né? A forma da Lucy interagir com coisas no mapa. E, enfim, o que mais? Tem tanta coisa aqui agora. A chuva vocês já viram? Eu vou colocar uma fumacinha aqui só para vocês entenderem como é que funciona. Isso aqui, óbvio, também serve para colocar como se fosse uma fumacinha de chaminé, caso as casinhas tenham chaminé, certo? Aqui, aí fica assim, certo? Saindo uma fumacinha aqui. Essa fumacinha ela faz parte das animações novas que eu tenho. São fumacinhas diferentes, na verdade. Eu posso trocar a fumacinha, tá? Ela tem variações, como dá pra ver aqui. Eu vou colocar isso aqui e o joguinho aqui. Então, por exemplo, se eu boto a variação 1, tá aqui a variação 1, já é uma fumacinha diferente. Variação 2. Então tem 3 tipos de fumacinha. Tem essa aí, tem essa e tem essa. Óbvio que depois eu vou, né, quando tiver algumas casinhas, eu vou fazer algumas alterações no mapa. Vai ter lugares de onde vai estar saindo uma fumacinha, indicando para não sei onde ir. Enfim, vão ter coisas diferentes. Eu posso colorir a fumacinha, se eu quiser. Tá aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver aqui a cor da fumacinha. Vou botar uma fumacinha tipo azul. Certo? Salva. Tá lá a fumacinha azul. Tá vendo? Então, tipo, dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer variações com o mesmo elemento. Sem trocar nada dele. Dá pra fazer variações dentro desse mesmo elemento aqui. Eu só troco a cor, entendeu? Eu não preciso criar um novo elemento colorido. Então isso economiza muita memória, economiza recursos do console, do computador, enfim. São coisas bacanas. E essa coisa aqui de eu poder interagir com o espelho ficou sensacional. Eu tenho itens que eu posso interagir com itens também, certo? Que mais? Vamos voltar aqui. Como eu já falei, eu tenho os animais. Eu já tenho os gatos também. Eu tenho aqui os spritezinhos dos gatos. Plantas, Lucy. Eu tenho vários efeitos agora diferentes. Eu tenho efeito de fogo, que eu vou usar em alguns lugares. Eu tenho um glint. Esse glintzinho aqui, na verdade, é tipo uma estrelinha que fica brilhando em certos locais, justamente para indicar a luz para onde ir, certo? E agora, como dá para ver aqui, eu tenho efeitos melhores para chuva. Depois eu vou melhorar aquele efeito da chuva para a gente ter aqui, enfim, uma chuva mais próxima do que eu estava imaginando. Eu tenho alguns efeitos de água também e eu tenho o efeito do vento, olha só que legal. Óbvio, não dá para ver o vento, né? Então o que vai dar para ver são algumas partículas que vão ficar, sabe, em certos lugares vai ser um negócio bem sutil, vai ter ali um sonzinho de vento bem sutil, bem baixinho, e vai ter essas partículazinhas aqui que eu já separei, esse gráfico aqui, ele vai ficar ali aparecendo como se fosse, né, o vento mesmo passando por ali e levando uma poeirinha, levando, né, uma coisa que, se o jogador prestar bem atenção, ele vai ver onde é que tem um vento ali. Isso é importante para você andar pelo jogo.
Uma outra coisa, o mapa aumentou um bocado de tamanho, como dá para ver, né? Essa parte toda aqui que seria a cidade era bem pequenininha. Agora ela está bem maior, com estradinhas e já os lugares aqui onde vão ficar algumas das casinhas. Aqui no centro vai ter bem mais casa, certo? Aqui ainda vai ter uma barraquinha, tá? Uma casa abandonada, uma coisa assim. Porque aqui vai ser onde vai aparecer uma ponte para que o jogador venha aqui para essa área, aonde vai ter o labirinto. Eu fiz aqui as bordinhas já. O labirinto vai ser feito de árvores. Já tem aqui as bordinhas, tá? Mas obviamente eu quero fazer um labirinto bacana. Não tão difícil, mas eu quero fazer um labirinto bacana para realmente desafiar o jogador. Mas o layout do mapa é mais ou menos o mesmo, tá? Temos uma ilha grande aqui a norte, que parece uma cabeça de um bicho, né? Com esse rio aqui, só que tá bem maior. Aqui vai ter uma casinha, vai ter uma florestada aqui. Por que eu aumentei de tamanho? Por causa dos desafios. Quando eu começar a colocar os desafios por aqui, essa aqui é a floresta escura, certo? Toda essa parte aqui vai estar escura. Não ia dar, e eu percebi isso quando eu fiz o espelho. O espelho é quase do tamanho de uma árvore. É claro que isso é irrealista, mas afinal de contas esse é um jogo para criança. Então tem que ter uma coisa visual um bocado mais... Talvez até diminua um pouquinho o tamanho do espelho, mas não vai ser tanto. Ele vai continuar quase do tamanho de uma árvore. Mas é mesmo para ser grande, tá? Porque eu tenho que mostrar o item, certo? O jogador tem que identificar isso aqui. Então quando eu comecei a ver que algumas das coisas elas iam ter um tamanho um pouco desproporcional, eu percebi que o espaço que eu tinha para fazer isso era pequeno. Então eu aumentei em mais ou menos umas 3 ou 4 vezes o tamanho do mapa original. É o mesmo layout, tem essa parte ao norte, que agora vai ter uma casinha aqui, ainda tem essa pequena ilhazinha aqui, vai ter um laguinho, etc. Isso aqui vai ser um rio. Enfim, é o mesmo layout, tem essa estradinha sinuosa aqui indo para norte. Aqui eu tenho essa parte a oeste, que tem esse morro que não dá para subir. Aqui vai ter uma casinha. Mas como que eu acesso essa casinha? Bom, vai ter que pegar essa área aqui, ou uma outra área que eu ainda vou inventar, onde vai ter o vento. E aí, com uma folha que a Lúcia vai pegar, você vai poder voar usando essa folha e pousar aqui. E aí você consegue subir o morrinho. E depois, se você quiser descer, mesma coisa. Vai chegar por aqui, vai descer usando o vento. Aqui, a leste, eu tenho essa outra área, onde vai ter uma casinha aqui, vão ter alguns desafios que você vai ter que resolver. E, finalmente, a sul é o nosso labirinto. Aqui, longe de tudo, eu ainda não fiz, certo? Foi a única coisa que eu ainda não repeti. Vai ter a ilha do final do jogo. Na ilha do final do jogo, você vai ter o enfrentamento com o Eclipse e o fim do jogo, que é o encontro com o grande enxame, você ganha suas asas e etc, etc. Basicamente o layout do mapa é o mesmo, só que ele está um bocado maior. Isso está dando um pouquinho mais de trabalho, mas agora ele está na proporção correta de um joguinho, certo? É muita coisa, foi bastante coisa, por isso que eu tive bastante ocupado essa semana, tá? Para resumir. Eu tenho passarinhos, eu tenho galinhas, vacas, patos que vão ficar por aqui nesses laguinhos, etc. Porcos e as ovelhinhas. Esses são animais silvestres, digamos, que vão ficar por aqui pelo mapa andando aleatoriamente só para dar mais uma dimensão de que é um mundo vivo, certo? É um mundo que coisas existem e os animaizinhos estão ali simplesmente vivendo suas vidas. Tudo isso tem que ser programado, mas como a ovelhinha, por exemplo, é só um exemplo.
ela não se chama ovelha, ela se chama animal, porque o comportamento dos animais vai ser um comportamento genérico, que eu programei já, aliás, vou terminar de programar, certo? Que vai fazer o animal parar durante alguns segundos e andar durante alguns segundos de forma aleatória. Ele vai respeitar os limites do mapa, ele vai andar de acordo com uma série de pontos pré-definidos, mas vão ser movimentos aleatórios. E ele já tem, cada animalzinho tem a sua própria animação, como eu mostrei. Essa ovelhinha aqui, ela tem a própria animação dela. Então, fica muito fácil de eu criar um objeto chamado animal e só trocar o tipo de animal. Assim, da mesma forma que eu fiz a casinha. As casinhas, na verdade, se eu chegar aqui e clicar numa casa, tem a vila e tem a casa. Vocês podem ver que a casa, na verdade, ela tem variações. Quando eu executo o jogo, não é essa casinha aqui que vai aparecer. Presta atenção. Vou reiniciar o joguinho aqui. Vocês vão perceber que a casinha que aparece é completamente diferente dessa que está aqui. Tá? Por quê? Porque toda vez que eu inicio o jogo, por enquanto, toda vez que eu inicio o jogo, uma casinha aleatória é posta no lugar daquela ali. A mesma coisa com essa casinha aqui, é a casinha original, mas a casinha que está aqui não é a mesma casinha que vocês estão vendo ali, uma casinha diferente. Tá? E se eu reiniciar o jogo de novo? Vamos reiniciar de novo. De novo as casinhas são diferentes. Essa aqui agora é uma casinha abandonada. Certo? E essa tem o telhadinho azul. Então, toda vez que eu inicio o mapa, ele escolhe aleatoriamente uma casinha e posiciona ela na mesma posição que eu posicionei essa aqui. Por que eu fiz isso? Não é que toda vez que você iniciar o jogo vai ter uma casinha aleatória. Eu fiz isso para provar que esse objeto aqui, esse objeto chamado casa, ele não é fixo. Ele tem variações. E se a gente for olhar o código da casinha, obviamente que isso tudo... Enfim, esse código todo aqui, vocês não precisam entender nada disso. Mas eu só quero mostrar o seguinte. A casinha, ela tem uma variação e uma subvariação, como eu mostrei lá os gráficozinhos, né? Então isso aqui está sendo selecionado aleatoriamente no início do jogo. Não é isso que vai acontecer na verdade. Eu fiz isso aqui só para teste. Mas o que vai acontecer vai ser a mesma coisa do animal. No meu mapa, conforme eu for posicionando as casinhas, eu vou ter aqui, da mesma forma que eu tenho aqui no meu player, eu posso escolher valores. Certo? Eu vou ter para cada casinha um cara chamado variação e subvariação, que eu vou poder escolher entre 1 e 5 e 1 e 6. E um tiquezinho dizendo abandonado. Se eu clicar, vai aparecer uma casinha abandonada. Se eu não clicar, não aparece a casinha abandonada. Então, ao invés de ser aleatório, vai ser definido por mim antes do início do jogo. Então eu vou saber exatamente qual é a casinha que vai aparecer aqui e eu vou poder posicionar elas da forma que eu pretendo, né? Para criar um ambiente de um centrinho aqui, onde você tem a maioria dos NPCs e algumas outras que ficam mais isoladas, que vão ficar nessas áreas que eu já defini aqui. Então é isso, para esse vídeo é isso. Se você gostou, deixa um like no vídeo, isso ajuda a divulgar o trabalho. Comenta, divulga o vídeo para os seus amigos e familiares, isso também ajuda. E eu acho que é só. Ficamos por aqui, um abraço, até a próxima.